Olá, queridos ouvintes do GeneCast, o seu podcast para falar sobre genética e saúde. Aqui é Rodrigo Foch, médico geneticista de São Paulo, e estamos aqui hoje para conversar sobre um tema extremamente interessante, que é autossabilidades e superdotação. E aqui compondo a mesa comigo está Carolina Araújo. Olá, gente. Eu sou Carolina Araújo. Eu sou médica, sou residente da Genética Médica pela Universidade Federal de São Paulo. Hoje eu estou acompanhando aqui o Dr. Rodrigo para conversar sobre um assunto super legal com vocês. E como convidadas desse episódio, eu trago duas pessoas extremamente importantes e que têm muito para acrescentar nesse tema, que é a Eliette Faria. Olá, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Eu sou Eliette Faria, eu sou neuropediatra, sou formada pela Unifesp. Eu fiz a residência, a formação, a residência lá. Tenho mestrado em neurociência pela Unifesp também. E trabalho com neurodesenvolvimento desde então. Sou voluntária no ambulatório do Protea, do IPQ, que é um ambulatório de transtorno do espectro autista. E entrei dentro dessa área de neurodesenvolvimento na superdotação em altas habilidades, com um projeto da Descomplica.sd e junto com a minha parceira Priscila. Então, aproveitando, estamos aqui também com a Priscila Bocchini. Muito bem, meu nome é Priscila, eu sou psicóloga já há 25 anos, já passei por várias áreas de atuação hospitalar, clínica, escolar, e hoje em dia eu estou basicamente centrada na clínica. Eu estou finalizando a especialização em altas habilidades de superdotação, também finalizando aí todo um projeto de aprimoramento nessa área, com vários estudos, e junto com a Eli, nós criamos a Descomplica.sd, né? O nosso canal no YouTube e também no Instagram, e para a gente poder descomplicar a superdotação, falar um pouquinho sobre esse tema que é tão relevante nos dias de hoje, né? Principalmente a partir do olhar da neurociência. Perfeito. E de fato, assim, né, é um tema que nos últimos anos, eu acho que eu vou falar assim, o último ano, nos últimos 2 anos, ele ganhou muito espaço, né? Tanto em relação à questão da mídia, de conhecimento, das pessoas falando, buscando. A gente que trabalha com neurodesenvolvimento, né, a gente acaba sempre pensando muito na questão do transtorno do espectro do autismo, TDAH, deficiência intelectual. E aí eu acho que quando a gente começa a falar de outras condições, né, porque muitas vezes, eu não sei, até vocês vão me contar, mas a sensação que eu tenho e o que eu tenho observado é que muitas pessoas estão recebendo esse diagnóstico de altas habilidades, de superdotação, mas que eventualmente falavam assim, olha, eu acho que talvez eu tenha um autismo aqui, deixa eu investigar, e de repente vem com um laudo, um resultado indicando a questão da altas habilidades de superdotação, né? E aí eu acho que entender um pouco isso, da onde que vem as altas habilidades, o histórico, como que surgiu todo esse não posso falar movimento, mas todo esse aumento da busca pelo conhecimento e pelo diagnóstico em relação a altas habilidades. Eu acho que vem do maior conhecimento, né? E principalmente com foco na neurociência. Então, quando a gente começa a tentar entender mais sobre o neurodesenvolvimento, sobre o que acontece com o cérebro, a gente começa a ver que existe também esse outro extremo daquela curva de Gauss, né? Então, a gente sabe que tem uma porcentagem que tem uma inteligência abaixo da média, tem a média e tem o acima da média, ali com aquela porcentagem de que tem um desenvolvimento diferente. E aí, dentro de quem estuda, quem trabalha com neurodesenvolvimento, né, focado seja na psicologia, na genética, na neurologia, na psiquiatria, a gente foca muito na patologia, né? A gente olha muito para as doenças, para os transtornos. E aí, quando a gente vai estudar esse neurodesenvolvimento, aparece ali algumas pessoas
que são diferentes, que têm um funcionamento diferente, que a gente pode pensar aí numa neurodivergência, tem até artigos, né, falando do funcionamento cerebral ser diferente, mas que também, ao mesmo tempo, não necessariamente preenche critérios para um transtorno, para um diagnóstico de uma doença. E aí a gente vai tentar entender esse funcionamento. E aí a gente vai, ao longo do episódio, acho que esmiuçando mais isso, porque realmente em alguns quadros há essa confusão, se é da superdotação, se é um diagnóstico, e também existe a dupla excepcionalidade, que é você ter o diagnóstico e ter superdotação. Então, a partir daí vem essa grande confusão, e aí a gente vai esmiuçando um pouco mais sobre isso. Mas o primeiro passo é a gente fazer essa identificação, né? O primeiro passo é a gente saber quem são essas pessoas. E aí vem todo um histórico, que a Pri é especialista nisso, e que traz muito esse olhar da educação, esse olhar da neurociência, e aí a Pri pode explicar com mais detalhes sobre essas teorias. Então, na verdade, né, já se estuda a inteligência humana já desde o início do século passado, né, já surgiram vários pesquisadores aí, que começaram a trazer a noção de QI, de quociente de inteligência e todo esse desenvolvimento do estudo da inteligência humana. Então, inicialmente, a superdotação, é um ela é uma nomenclatura que ela parte dessa ideia de um indivíduo que tem uma inteligência acima da média, né? E o que seria essa inteligência acima da média? Então, inicialmente se falava em QI acima de 130, né? Porém, muitas coisas foram acontecendo ao longo do século, muitos estudos foram acontecendo, e como a maior parte dessa população inteligente acima da média, né, acabava sendo identificada dentro do âmbito escolar, porque eles acabavam se destacando do ponto de vista acadêmico dentro do âmbito escolar, isso passou também a fazer parte do escopo da educação. Então, a superdotação, ela passou a ser vista tanto do ponto de vista da inteligência, da psicometria, que vai medir a inteligência, né? Só para fazer um parênteses aqui, a inteligência, ela é um fenômeno estudado por várias áreas, mas do ponto de vista de psicometria, ele é feito exclusivamente pela psicologia, né? São os únicos profissionais que podem aplicar os testes de inteligência. Então, ela parte desse início psicométrico e depois ela começa a ser inserida nesse âmbito escolar. Então, aí, um grande estudo que o governo da França pediu para o Binet fazer na época para identificar os alunos franceses que tinham dificuldades de aprendizagem, que depois veio dar origem à primeira escala de Stanford-Binet, e todo esse processo de evolução dos estudos da inteligência, ele começa a ter uma confluência com a educação. E aí começam a surgir vários teóricos dentro da educação para explicar o fenômeno da superdotação. E aí, ao mesmo tempo que um momento ele converge, depois ele começa a divergir, porque aí eles começam a introduzir conceitos de talento, de oportunidades, de uma série de fatores que aí já não diz respeito à questão da inteligência em si, e sim outros fenômenos que a gente pode observar também, que podem estar relacionados à superdotação, mas não necessariamente observados a partir do fenômeno da inteligência. Então, aí a gente vai ter justamente essas duas grandes correntes hoje, né? Da superdotação vista como um QI acima de 130, né? Quando a gente fala na psicometria, alguns estudos falam até em 120, principalmente quando envolve uma dupla excepcionalidade, porque às vezes um TDAH ou um TEA acaba implicando um pouco numa redução de dados aí quantitativos na aplicação dos testes, mas quando a gente entra para o escopo da educação, não se fala em QI, se fala de outras
outros fenômenos, vamos dizer Ok. assim, né? Então, se fala de engajamento com a tarefa, se fala de uma certa criatividade exacerbada, né? E um destaque em determinadas áreas, que aí pode ser tanto a parte intelectual e acadêmica que a gente vê dentro da escola, quanto artística, psicomotora, né? Então, na área de esportes, na área de música. E aí a gente começa a ter um leque muito grande e uma confusão muito grande de que o que é exatamente a superdotação. Uhum. E puxando disso, assim, considerando o ponto, né, um QI acima de 130, é necessário a gente ter uma avaliação de QI? Sim. Então, se a gente partir dessa ideia da ciência, né? Se a gente for olhar o que a ciência nos diz hoje, não existe nada que configure superdotação que não envolva QI, Tá. do ponto de vista neurocientífico, Uhum. tá? Neurociência, obrigatoriamente no mundo, envolve o QI. Por que que envolve o QI? Porque a gente precisa ter algum dado de base para poder fazer estudo, para poder fazer ciência. Não posso só a minha percepção de que, ai, Rodrigo, você é muito curioso, você é muito criativo, você tem um, né, um forte envolvimento com aquilo que você faz, e aí por isso eu acho que você é superdotado. Isso não é um dado capaz de produzir ciência, Perfeito. né? Então, quando a gente fala de ciência, a gente fala de QI. E aí sim, tudo que a gente tem até hoje produzido dentro da ciência vai abordar a questão do QI. Então, o QI como um elemento indispensável, mas não como único. Porque senão a gente diria, então superdotação é sinônimo de QI? Não, não é, né? Então, aí a gente tem que entender que a superdotação tem o dado quantitativo, que é o QI, e tem o dado qualitativo, que aí são inúmeras características que vão configurar a superdotação. Mas a grande confusão é que no Brasil é definido superdotação em altas habilidades, e aí, primeira coisa, é um sinônimo no Brasil, né? Tá. E E é fora não é. não necessariamente. Depende do país. Tá, tá bom, Depende tá do bom. país. Então, no Brasil é um sinônimo. E a definição, ela não envolve essa parte quantitativa. Tá. Então, no Brasil, a definição é mais nessa linha pedagógica que a Pri estava Tá. falando, em que você tem que ter essas 3 características: o desenvolvimento acima da média, uma curiosidade elevada e o envolvimento com a atividade também aumentada. Então, você percebe que são 3 critérios extremamente subjetivos. E isso é uma coisa que eu tava pensando aqui, porque, vamos supor, existem coisas que se desenvolvem com o tempo, né? O famoso talento. Não, eu fico imaginando, às vezes, uma criança que foi avaliada e que, de repente, não contemplava esses critérios, eu imagino que pode se tornar um adulto, um adolescente mais curioso, ou que, de repente, tenha alguma outra coisa que, numa nova avaliação, isso pode mudar? Isso é uma Do realidade? ponto de vista subjetivo, Do ponto você de vista diz? Sim, subjetivo. com certeza. Até porque, vamos pensar, né? Imagina só, você nunca teve acesso a nenhum instrumento musical. Uhum. De repente, você é lá de uma comunidade tal, tem pouco acesso à cultura, de repente vem um projeto social de apresentar música para aquela comunidade. Aí, naquele projeto social, os musicistas trazem vários instrumentos, e aí, de repente, uma dessas crianças acaba se afeiçoando, sei lá, com um violoncelo, e começa a tocar o violoncelo e começa a se destacar naquilo, né? Então, esse primeiro tópico que ele citou, né, que é uma habilidade acima da média, ele justamente vai depender do acesso que eu tiver àquele tipo de recurso. Se eu nunca tiver acesso ao violoncelo, como é que eu vou saber que eu sou boa no violoncelo? E eu acho que também tem o aspecto do treinamento, né? Que eu acho que Sim, o a também prática estava deliberada. pensando, né? O quanto que eu treino aquilo e o que eu consigo. Sim. Então, assim, a superdotação e altas habilidades, ela não é treinável. Eu não consigo virar superdotado, Tá. ter altas habilidades se eu me dedicar. Se a gente pensar na neurociência, no que é a superdotação, que é um funcionamento diferente do cérebro, você já nasce assim. É claro que aspectos ambientais vão impactar, como
como em tudo. Então, se eu tiver uma família, então a gente tem alguns trabalhos relacionados à parentalidade, então como que é a dinâmica dessa família, o acesso à cultura, o acesso a experiências, tudo isso vai interferir, mas de base não vai mudar. Então, eu não consigo nem... eu posso ali mascarar, mas eu também não vou tirar. Então, essa parte quantitativa, ela é muito importante. Então, eu acho que esse é um primeiro aspecto que contribui para a gente ter uma subidentificação, né, mundial e no Brasil muito intensa. Acaba que o meio influencia bastante pra gente poder perceber quem são essas pessoas. Sim, para perceber e também para desenvolvê-las, né? Para ajudar nesse desenvolvimento. Então, imagina uma pessoa que é potencial. superdotada, mas ela vive num meio em que não valoriza a criatividade dela, que não valoriza a forma com que ela se envolve nas atividades. E pelo contrário, né? Ela tá ali às vezes é chamada, é um hiperfoco. Aí começa a vir as confusões de diagnóstico e também de como lidar com essas pessoas, né? A própria quantificação do QI, ela pode ser muito desafiadora, na verdade, Sem né? dúvida, Rodrigo. Porque a gente tem escalas que vão ser avaliadas de forma diferente se a gente falar de país para país. Não. Isso é padronizado. Tá, mas, por exemplo, até onde eu lembro, tá? E aí me corrige totalmente, mas se a gente pegar o QI médio do brasileiro, o QI médio do americano, por Sim, exemplo, e aí vai ter vai ter discrepâncias, discrepância. mas os testes eles são adaptados para a população. Tá. Então, por exemplo, a gente já tem nos Estados Unidos o VISC-5. Uhum. No Brasil Ah, ainda não foi validado, ele está em processo, talvez para final de 2026 eles estão falando, Uhum. né? Então, hoje a gente trabalha com o VISC-4 e vai sair uma atualização do VISC-4 Uhum. que ela é anterior ao lançamento Ao do lançamento, VISC-5. entendi. Entende? Porque ainda tem mais uma atualização. Isso é um dado importante, né? Tem a história do efeito Flynn. o Flynn, né? Que é o fato da população estar, de certa forma, emburrecendo, né? O QI médio está diminuindo. E como que os testes psicológicos lidam com isso? Mas os testes psicológicos, eles são periodicamente atualizados e reconfigurados para aquele momento, para o momento atual. Então, tudo isso é muito bem estruturado. A grande questão não é essa. A grande questão é que nós somos humanos. Então, nós somos passíveis de interferência do sono, da noite que a gente teve de sono, do nosso estado de humor, do estresse que a gente tem vivido na semana. Então, na hora que a gente vai fazer um teste psicológico, tudo isso é viés. E aí, como que a gente faz? Né? Então, Priscila, mas aquela criança que fez um VISC com 6, 7 anos, vai dar um QI, quando ela repetir com 50, é o mesmo QI? Teoricamente, o QI é imutável, é o mesmo QI. Mas, talvez, o estilo de vida, o modo como ela... Até o vínculo com a avaliadora pode interferir no resultado dela. Da mesma forma que pode interferir ali com 50 anos de idade. Então, tem esse risco, né, de oscilação de números aí. E para isso a gente tem um segundo dado que a gente olha nos testes de inteligência, que é o GAI, tá? Então, além do QI, a gente tem o GAI, que é um segundo dado, um índice geral de inteligência, onde a gente observa só dois... dentro dos 4 componentes que as escalas Wechsler acabam avaliando, que é VISC, VAIS, VASI, todas essas escalas, a gente acaba usando só 2 quando a gente fala de superdotação para usar para avaliação do GAI. Então, além do QI, a gente ainda tem a opção do GAI também para ratificar esse laudo, vamos dizer assim. Mas né? uma dificuldade na avaliação neuropsicológica é quando a gente tem a dupla excepcionalidade, né? Então, quando você tem um déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, então o paciente ele vai perder nota, né? Ele vai e não vai atingir talvez os testes da melhor forma em memória operacional, que é aquilo que vai depender de atenção, que vai, né, função executiva. E aí a gente vai então avaliar, aplicar o teste
tem que ver o melhor momento, né? Por conta de todas essas variáveis. E a análise do teste não é uma coisa tão simples. Então, por mais que a gente seja com uma coisa quantitativa, existe uma questão de interpretação desse teste, né? Então, porque isso, a criança pode estar, o adolescente ou o adulto, perdendo ali alguns pontos ou indo mal em alguns aspectos por conta da sua condição comórbida, Tá. né? Então, eu acho que a primeira grande dificuldade é isso, é identificar essas pessoas. Sim, sim. E aí tem uma grande questão que eu acho que vale a pena a gente mencionar aqui, que são as mídias, né? O que que elas divulgam sobre superdotação, Aham, né? sim. A gente estava até conversando antes de começar a gravar sobre Luciano Huck, o programa dele, né? E aquela ideia de soletrar. Aí, às vezes, sai programas na TV sobre minigênios e toda essa ideia de superdotado como sendo Einsteins, né? E essa referência como algo muito fora do padrão e da realidade. Então, aquele indivíduo que vai bem na escola, é um ótimo aluno, tira boas notas, é só visto como um menino muito inteligente. Por quê? Porque ele não foge desse Dessa padrão, personalidade. né? E não alcança esse nível de genialidade. Sendo que a gente sabe que a superdotação ela pode se manifestar de formas tão diferentes, inclusive até com alunos que não vão bem na escola. Por conta do desinteresse, do tédio, de muitas vezes o tema já ser... enquanto o professor tem que repetir 3 vezes para aí ele já pegou de primeira, então ele já se desmotiva, né? Eu acho que seria interessante saber como é que os pais poderiam me ajudar a identificar isso e procurar um auxílio. Isso. Qual seria o melhor caminho? Esse é ótimo. Então, assim, então nossa missão é combater esses mitos, né? E ensinar como pensar para poder tentar chegar nessa identificação. Bom, um dos sinais mais precoces tá ligado à linguagem. Então, um grande preditor de inteligência e de desenvolvimento é a aquisição precoce da linguagem e com uma capacidade de vocabulário, de expressão muito grande. Mas é importante saber, né? Não é porque não teve isso que não possa ser também uma superdotação, tá? Então, isso é um sinal importante para a gente ligar ali, mas ele não é obrigatório. Isso. Depois disso, você vai conseguindo ver que essa criança ela tem facilidade em coisas de função executiva e de resolver problemas. Então, vem a questão da criatividade, que é como ela... e aí, a gente liga muito criatividade à arte. Mas o conceito de criatividade é eu usar conhecimento prévio para resolver problemas de uma forma diferente, inusitada, que ninguém estava esperando. Então, você começa a ver uma criança que... eu quero alcançar uma coisa e muito novinha, ela já sabe que, se eu pegar isso daqui, subir aqui e ali, ela já começa a resolver problemas. E aí, por aí vai. Então, é importante você estar muito atento à criança, né? E tem um artigo bem interessante também, que ele fala que muitas vezes a criança, eles fazem um desenvolvimento assíncrono, né? Então, eles vão desenvolver muito bem algumas áreas e a parte de regulação emocional muitas vezes não acompanha esse desenvolvimento. Então, é uma criança que às vezes se apresenta até de forma inadequada, muito agitada, pode parecer desatenta, ela não tem paciência com o ritmo dos outros. Então, às vezes é uma criança que inclusive dá problema, né? Então, enfim, tudo que quando você está acompanhando o desenvolvimento, sai do padrão e você tem essa coisa do envolvimento com a atividade, curiosidade, perguntas ali muito elaboradas, desenvolvimento da linguagem, é algo que tem que prestar atenção para acompanhar. Sim. E à medida em que eles vão crescendo, né? Então, os adolescentes, por exemplo, que já tem todo um raciocínio abstrato mais estruturado, né? Eles já começam com um forte senso de justiça, uma questão ética, moral. É muito comum a gente observar esses sinais nos adolescentes, né? Eles terem um padrão, às vezes até mais empático do que os pares. Então, são características que a gente vai vendo que, à medida que eles vão se desenvolvendo, vão se tornando mais estruturadas e mais elaboradas. E tudo isso
é o arcabouço todo qualitativo da Aham. superdotação que a gente começou falando, né? E uma coisa, quando vocês falam que, bom, existem classificações, né? Na verdade, assim, bom, autohabilidades barra superdotação aqui no Brasil ou em outros países, como que se entende isso? E quando a gente fala dessas diferentes formas de se diagnosticar, quer dizer que a gente não tem um protocolo Não. de diagnóstico, uma forma específica. Ou seja, e é o que a gente falou um pouquinho antes também, que eu queria trazer isso. Ele não está no DSM-5, por exemplo, ele não está num manual de diagnóstico, ele não Não. tem CID. Não. Não, não tem. Não tem protocolo, não tem exigência. Assim, o meio científico acaba adotando a ideia do QI 130, alguns 120, Uhum. mas, de modo geral, a parte da educação no Brasil é muito forte, né? Tem um teórico muito famoso, que ainda é vivo, que é o Renzulli, que é quem deu a fundamentação do conceito de superdotação no Brasil, né? Se baseou na teoria dele, que é essa teoria dos 3 anéis. Ela é hoje a forma de entender o fenômeno da superdotação mais usada dentro do nosso país, Tá, tá? Mas, por exemplo, se você vai para a França, é 100% psicométrico. tá. Então, para ser superdotado na França, você tem que ter um QI acima de 130, tá? É um pré-requisito lá. É um pré-requisito lá. Você vai para a África, por exemplo, existem regiões, na África do Sul e em outros países, em que eles falam sobre uma capacidade de altruísmo, né? Então, eles medem a partir disso. Então, tem interferências sociais, culturais, né? O quanto eu sou capaz de fazer algo pelo mundo, algo pelo próximo, né? Criar novas ideias. E aí vem um pouco dessa ideia de misturar, né, o que é gênio, do que é prodígio, do que é precoce, que é a grande confusão aí que a gente vive a superdotação, né? E a gente, como profissional da saúde, geralmente a gente tenta classificar, né? Existe uma tendência, na verdade, em classificar, até por questão da gente poder conversar com os nossos pares de maneira igual, né? Quer dizer, Sim, vou trazer aqui, o síndrome de Down é síndrome de Down aqui ou em qualquer lugar, porque, né? Mas eu quero dizer, quando a gente tem essa dificuldade em relação à classificação, eu imagino que isso é muito desafiador até para a gente poder entender se a gente está falando das mesmas coisas. perfeito. Com certeza. Vocês acham que a gente caminha para um consenso em relação a isso? Eu penso assim, DSM-6 faz sentido pensar que vai ter um capítulo de altas habilidades? Eu acho que essa é uma grande discussão que a neurociência precisa aprofundar um pouco mais. Por que acontece? A neurociência se interessou por isso, então começaram a fazer aí alguns artigos. Então, a gente não tem muita pesquisa ainda, mas já tem algumas pesquisas no sentido de, ressonância funcional, eu quero saber como que é o funcionamento desse cérebro, né? E aí a gente começa a ver que a região, o córtex é diferente, conectividade parece que tem diferenças também. Então, a gente começa a caminhar por uma questão de neurodivergência. Então, realmente é um cérebro que funciona diferente. Quando a gente vai ver qualitativamente, a parte qualitativa, a gente vê teorias, né, falando sobre excitabilidade, ou seja, ele recebe a informação de forma diferente, essa informação chega de uma forma mais intensa, a reação é mais intensa. Eu começo, então, a entender que a forma com que eu processo a informação é diferente. E aí a gente vai ver essas características, elas trazem prejuízos. E aí a gente começa a ver que em alguns casos, envolve um certo sofrimento. A pessoa, por ser diferente, por ter essas diferenças, ela está envolvendo sofrimento. Aí a gente vai olhar a funcionalidade. Essas pessoas têm prejuízo na funcionalidade? Então, eu acho que para entrar num diagnóstico, a gente tem que caminhar mais sobre isso e a gente ainda tem poucas informações. Então, hoje não é
considerado um transtorno, né? Hoje é uma característica de funcionamento, mas não sei se no próximo DSM entraria, porque também é difícil eu acho que essa classificação médica, né? Ela vai muito dentro da funcionalidade e os transtornos que aquilo traz. Eu estava pensando um pouco também, e eu posso estar errado, tá? E vocês me corrigem de novo, mas a gente pensa muitas vezes em alguns sinais que as pessoas com superdotação também têm, que eventualmente acabam se confundindo com autismo relacionado às questões de sensibilidade, Sensoriais. as questões sensoriais, né? Sociais, né? E que isso, em algum nível, eventualmente, podem trazer Prejuízo também, né? um prejuízo, um impacto, né? Então, entendo totalmente, não necessariamente colocar dentro de um transtorno, mas ao mesmo tempo eu olho e falo, tá, mas a gente está tendo um prejuízo em algum nível aqui, não é? Então, isso também, de certa forma, caracterizaria pensar que existe um... E aí, quando a gente coloca uma lupa na característica, que aí eu acho que vem a gente tem que esmiuçar um pouco mais. Tá. Então, vamos pensar num prejuízo social. No TEA, a gente tem prejuízo em teoria da mente, a gente tem uma dificuldade em perceber nuances. No superdotado, sem TEA, né? Porque pode ter as duas coisas juntas. Mas um superdotado que não é TEA, a principal dificuldade dele vai ser em achar pares, por exemplo, né? Em pessoas que têm o mesmo ritmo que ele, que têm as mesmas áreas de interesse. Então, muitas vezes, quando a criança busca o adulto, por exemplo, para conversar, e às vezes o adulto acaba se isolando. Então, o sinal que a gente vê é prejuízo social. Só que aí a gente tem que entender de onde vem esse prejuízo social, por exemplo. O hiperfoco é a mesma coisa, né? No TEA, a gente vai ter um aumento um hiperfoco que traz um transtorno, que traz uma disfunção. No superdotado, altas habilidades, ele quer saber tudo sobre aquele assunto e é um aprofundamento que não necessariamente traz uma disfunção ou um prejuízo. Então, eu acho que assim, quando a gente vê os sintomas isolados, dá muita confusão. Mas aí a gente tem que ver com mais detalhes, né? A maior dificuldade talvez seja quando tem os dois juntos mesmo, porque aí as coisas se sobrepõem, uma mascara a outra, e aí vira uma confusão mesmo. E aí eu acho que é mais difícil o diagnóstico. Porque esse fenômeno do masking mesmo, dentro da dupla excepcionalidade, ele é muito comum, né? Então, quando a gente pensa no TEA, pensa que os sintomas têm que ter surgidos desde a infância, né? Mas muitas vezes os sintomas foram tão sutis que ninguém percebeu por conta desse mascaramento mesmo. Sim. Né? Então, a criança cresce, ela não tem uma estereotipia, assim, digna de ser identificada a olho nu, né? Às vezes pode até ter em algum aspecto, mas acaba sendo muito sutil. Aí ela muitas vezes não tem um atraso motor, né? E aí quando a gente vai fazendo lá todo o diagnóstico diferencial, num primeiro momento a gente fala, não, mas não é TEA, porque olha, a infância transcorreu tudo bem, ela conseguia se relacionar, não teve atraso de fala, não teve atraso motor, mas quando, muitas vezes, inclusive na própria puberdade, com as mudanças hormonais e tudo, começam a surgir essas demandas do ponto de vista social, e aí você começa a perceber que, opa, peraí, né? Alguma coisa aqui não está dentro do que era esperado para essa faixa etária, né? Para um indivíduo neurotípico. E aí a gente começa a suspeitar, então, de que a gente pode estar com um quadro de dupla excepcionalidade. Mas isso é uma questão muito complexa mesmo, porque a superdotação pura, inclusive tem grupos de pesquisa dizendo que não existe superdotação pura. Tá?
enfim, acho que tem gente pesquisando de todo tipo, né? Mas a superdotação pura mesmo, sem nenhuma outra, porque quando a gente fala dupla excepcionalidade, não é só TEA e TDAH, também são quadros de ansiedade, Uhum. quadros de Sim, depressão, Outras qualquer nossa, comorbidades. transtorno excelente. psiquiátrico também. Excelente. Né? Então, é muito comum, eu estava comentando com a Eli, que assim, quem chega no meu consultório hoje, o meu público é 80% de superdotados no consultório, tá? Eu atendo criança, adolescente e adulto. Quem que chega no meu consultório? Quem está vulnerável Uhum. emocionalmente. Você não vai procurar terapia só porque você descobriu que você é superdotado. Uhum. Não. A superdotação em si, ela não é demanda para psicoterapia. E você falou uma coisa que me fez pensar muito, né? Eu acho que os adultos acaba tendo muito a questão da frustração, Uhum. né? E o quanto que isso eventualmente pode acabar se apresentando um pouco também como sintoma ansioso ou uma ansiedade que pode estar corroborando com também uma questão de frustração, porque pelo que eu entendo, tem um pouco disso, né? A expectativa em relação ao resultado que às vezes não vai ser alcançado dentro de uma atividade, ou dentro de uma dinâmica, ou então, quando vocês falam que tem essa questão, né? Pensando nos anéis, mas a questão ética envolvida, né? E quando a gente olha o meio social que a gente vive, que acaba tendo alguns desafios no Sim, Traz um meio sofrimento né? ali, E né? isso acaba trazendo um sofrimento, né? sim, E o quanto que isso acaba sendo também um gatilho para eventualmente uma ansiedade ou uma com depressão, certeza, com né? certeza, né? E ainda tem mais, né? Tem a que você mencionou muito bem tudo, e ainda tem a questão do pensamento divergente. Uhum. Que o superdotado, ele tem muita facilidade em ver todas as possibilidades Aham. dentro de um contexto. Sim, Então, isso também favorece tudo isso da ansiedade, é. depressão. E acaba que chegam bastante vulnerabilizados, né, no Uhum. consultório, porque, por exemplo, adolescentes, eu tenho muitos adolescentes no consultório com quadros de ansiedade grave, com quadros de depressão grave, por conta de justamente esse modo de funcionar diferente que eles não deram conta, Uhum. né, e que acaba levando aí um quadro de saúde mental, Sim. né. Mas olha, desculpa interromper, mas olha que interessante, a gente sabendo isso, né, sabendo esse caminho, então assim, nós traçamos o que é a superdotação, conhecer mais sobre a superdotação, entender a vulnerabilidade. A gente pode voltar. Então, da identificação de uma criança, o que eu vou orientar essa família, o que eu vou trabalhar nessa criança para quando ela for adulta, ela não estar vulnerável nesses aspectos, né? E aí vem essa questão da sincronia da superdotação, que é essa parte de raciocínio, resolver problemas vai muito bem, mas lidar com tudo isso que eu percebo de uma forma tão precoce, eu não tenho recurso emocional ainda desenvolvido. E aí, esse é o trabalho, acho que da psicologia, dos pais, de entenderem, a desenvolver essa habilidade na criança, né? Associada à autorregulação, a como lidar com tudo isso que está chegando para ela. Se a gente vê a importância do. Não é diagnóstico, né? Mas a identificação precoce para poder Sim. auxiliar ele no Isso. desenvolvimento. E Interessante. dessa orientação parental também, né? Porque a psicoterapia ela vem quando tem uma demanda emocional, mas a orientação parental não necessariamente, né? Ela vem Perfeito. quando vem a identificação. Então, entender que muitas vezes você não precisa cobrar tanto o seu filho porque já a autocobrança do superdotado é gigantesca, né? Você poder entender que às vezes tem um perfil mais internalizante, mais retraído, porque justamente ele tem uma dificuldade de se encaixar no meio social. Então, toda essa parte de orientação parental é extremamente importante para que essa criança, esse adolescente se desenvolva dentro de um ambiente onde ele possa ser acolhido nas suas demandas emocionais e não cobrado mais ainda. E é uma parentalidade difícil, assim. Você tem que receber muita informação e muito treinamento
porque você vai lidar com uma criança intensa, né? Que tem várias coisas maravilhosas, perguntas e um desenvolvimento lindo, que também mas que traz muitos desafios também. Então, você tem que saber que você não pode cobrar, mas você tem que deixar claro quais são os limites, né? Então, não é ser permissivo. Então, equilibrar tudo isso realmente é bem difícil, assim. Ser mãe e pai já não é fácil e na superdotação tem Sim. um tempero aí. E acho importante ressaltar também, né, um fator que, assim, muitas pessoas perguntam para mim: o que vai mudar na minha vida se eu fizer a identificação da superdotação, né? E eu acho um ponto importante trazer isso daqui, porque, assim, o superdotado não tem benefícios do governo. Ele paga imposto normal, os pais também. Ele não tem direito à passagem aérea mais barata, nem acesso a cotas de universidade. Muitos perguntam isso. Não tem. Não é como o TEA, né? Porém, o que ele mais ganha quando ele é identificado é ele poder se compreender, ele poder entender o que é diferente nele. Porque a maior parte dos adultos superdotados que chegam na clínica vem sempre com uma queixa mais ou menos assim: eu sempre me achei diferente. Eu sempre me achei estranho em algum grau. E aí, quando vem o laudo da superdotação, aquilo cai como uma luva e fala: agora eu entendo o porquê que as coisas me tocam tão profundamente. Por que quando eu vejo um filme eu não consigo dormir depois, porque eu fico com aquilo, com aquela sensação. O porquê que as questões políticas ou a guerra acabam me atingindo num grau que as outras pessoas não conseguem compreender. Né? O porquê que eu não tenho paciência muitas vezes com os outros, porque eu já peguei a coisa assim, ó, de primeira. E o outro tá lá ainda, né? No processo de aprendizagem. Então, começa a explicar tantas coisas que, se ele tivesse essa informação lá atrás, com certeza ele poderia talvez modular-se melhor socialmente, ele poderia talvez Construir skills para isso, né? Para poder lidar com a situação. Exato, né? Quando a gente sabe o que a gente tem, quando a gente sabe como a gente funciona e qual é a nossa diferença em relação aos nossos pares, fica muito mais fácil da gente criar estratégias conscientes, né, de sobrevivência nesse mundo. E na infância, dá a oportunidade da gente orientar a escola, por exemplo, Sim. que é um ambiente que fica tanto tempo com essas crianças. Progressão escolar eventualmente pode acontecer também nessas situações. Aceleração. Aceleração. Ela é garantida por lei, né? Eu acho que a grande questão é avaliar individualmente cada criança, né? Eu não concordo em ser algo automático, porque você tem que, como tem esse desenvolvimento assíncrono, essas crianças às vezes não têm as questões emocionais bem elaboradas para ser, e inclusive isso pode até piorar, né, nesse sentido. Para um adulto, às vezes ele olha e fala assim, poxa, né? Então quer dizer, meu filho, ele tá aprendendo aqui coisas de 8ª série, ele tá na 7ª, então ótimo que ele tá indo pra 8ª série, ou tá na 6ª e pode pular. Mas tem toda essa outra questão do momento social que essas crianças vão bem estar, delicada né? essa definição. Isso porque existem esses dois lados. Então, imagina uma criança que já está aprendendo algo de 8ª série e está na segunda série, né? Diferença então, grande. aquilo fica extremamente, né? Não fica palatável, tédio, tem uma série de questões que ele vai ter prejuízo de querer ir para a escola, de querer... Então, tem essa questão. E, ao mesmo tempo, você colocar a criança lá na frente, e às vezes ela não tem recurso para lidar ali com as questões socioemocionais. Então, no mundo ideal, seria você fazer adaptações para aquela criança se manter com os pares, né, ou com idade muito próxima, mas com desafios acadêmicos que fossem pertinentes para o grau de desenvolvimento dela, né? Então, aí tem toda uma discussão quanto que fazer Exatamente. isso, Acho né? que é importante para não
ter o tédio da criança dentro da escola, não perder o interesse do momento, né? E a criança, ela pode seguir 2 caminhos, assim. Ela pode causar, né, entre aspas, na escola. Então, assim, ela vai estar entediada, ela vai conversar, ela vai cutucar o amiguinho, ela vai atrapalhar o andamento da sala, ela vai fazer muita pergunta pro professor e aí também não consegue caminhar. Então, é uma criança que incomoda. Essa criança, normalmente, os pais vão ser chamados. É aí que chega o erro do diagnóstico, vão pensar em TDAH, outras Isso. coisas, Ou outras é uma criança comorbidades. que, por exemplo, questiona as regras. Ela não concorda com essa regra, ela não achou isso justo e ela vai enfrentar, assim, e aí ela vai ser um Todd, né? Exatamente. E quais são os principais diagnósticos diferenciais, assim? Bom, o TDAH, né, que a gente falou bastante aqui por conta dessa questão da agitação, pela impaciência, ou seja, aquela criança também que busca muito pelas questões sensoriais o movimento, ou está entediada, parece desatenta. O autismo, por conta das questões de hiperfoco, eventuais e sociais, e também sensoriais. A gente também pode ter... Agora dislexia, dificuldade escolar, né? Então, às vezes, a criança é tão fácil que ela nem quer fazer e parece que tem uma dificuldade escolar. O TOD, né? Então, também, muitas vezes, pode acontecer por conta disso. Então, a gente tem questões relacionadas ao neurodesenvolvimento e dentro da neurologia e da psiquiatria que podem ter esse diagnóstico diferencial. Então, é um processo bem longo para poder a gente conseguir diagnosticar um paciente com essas nuances. Isso é bem interessante, você falou, porque eu acho que tem 2 coisas importantes. Um é a lupa. Então, assim, quando vem a queixa no consultório, tem que pôr a lupa. Eu sonhei com a lupa essa noite. Isso que eu tô falando. E o segundo é o acompanhamento. Então, às vezes, você não consegue definir em uma única consulta. Normalmente, você não vai conseguir. Você vai precisar implementar algumas modificações do ambiente e observar como que é essa resposta. Pessoas com superdotação, né? Elas acabam tendo... Eu quero saber se é um mito ou uma verdade, né? Assim, elas acabam ocupando lugares de mais destaque quando a gente olha, assim, adultos com superdotação, tá? Elas acabam sendo mais bem-sucedidas, mais satisfeitas. O que a gente tem sobre isso? Não é sinônimo de sucesso. Essa é a verdade, né? Até esses dias estava rodando no Instagram uma história de um superdotado, o maior QI do mundo, que foi para o Guinness e tudo, um chinês, e que ele foi contratado pela NASA, acho que aos 8 anos de idade, uma coisa assim, e que hoje ele é professor universitário, né? E feliz da vida por estar naquele lugar, porque ele não deu conta de toda essa demanda, que apareceu tão precocemente na vida dele, né? Então, assim, ainda que muitos superdotados possam ter muitas facilidades e acessos e etc e tal, não é sinônimo de sucesso, porque o sucesso ele vai depender de uma série de outros fatores, né? Inclusive essa parte social, né? Essa O parte de social, o ligação. emocional, conseguir lidar com isso também. Então, assim, E o próprio perfeccionismo, né? Que é uma característica, aquela coisa de entrevista de emprego, né? Fale um defeito, perfeccionista, né? Tanto pode ser um defeito como pode ser uma coisa boa. Então, depende desse nível de perfeccionismo, né? Porque, às vezes, acontece que o superdotado, ele deixa de fazer porque ele está tão envolvido, né, naquilo de ser perfeito e ele não consegue executar. Então, não é sinônimo de sucesso mesmo. E mesmo essa parte de bem-estar, qualidade de vida, é muito subjetivo, né, os aspectos envolvidos nisso. E tem muitos estudos aí, muita gente estudando sobre o burnout na superdotação, justamente por essa alta... Cobrança, geração de expectativas. alta cobrança e upgrade. até mesmo essa alta produtividade, né? Desse cérebro que performa muito bem, acaba levando, se você não souber, não tiver um bom controle inibitório aí por limite, souber equilibrar aí essa qualidade de vida, esse estilo de vida, acaba que pode levar a quadros de burnout. Então, também é um outro fator a se considerar. Então, tem muitas...
muitas coisas que acontecem aí na história de vida do superdotado para a gente determinar que, tem um alto QI, é superdotado, vai se dar bem na vida. Uhum. Interessante que vocês estavam falando sobre isso e pelo relato, quando a pessoa tá uma pessoa que tem altas habilidades na vida adulta, pode ter até outros diagnósticos diferenciais também, né? Pelo que Sim, vocês comentaram, por conta dessa sensorial, o emocional, dá para pensar até outros diagnósticos diferenciais para eles. sim, sim. É. Uma coisa assim, né, pensando, a gente tá dentro de um podcast de genética. Sim. Verdade. Tava esperando uma pergunta. Não, e é claro que assim, né, quando a gente olha para inteligência como um todo, tem uma questão multifatorial com uma questão ambiental já bem estabelecida, né? Mas existe uma certa herdabilidade em relação às habilidades cognitivas, tá? Vou Sim. colocar dessa forma, né? Eh, mas assim, a gente não está falando de uma condição monogênica. Quando a gente fala de autismo, Uhum. né? A gente sabe que do total de pessoas que têm autismo, uma parcela ali vai ter uma condição genética, uma síndrome genética, algo que o autismo é um sinal a mais dentro daquela síndrome. Isso na autohabilidade, superdotação, a princípio não acontece. Quer dizer, não é conhecido nenhuma forma monogênica de autohabilidade e superdotação. Apesar de já ser conhecido para TEA de alto rendimento. Para o antigo Asperger O Asperger, já existe, né? Mas, assim, para altas habilidades / superdotação, isso não existe. Mas o que tem do ponto de vista de história familiar, de positividade, de recorrência na família em relação à alta habilidade e superdotação? Olha, nas minhas pesquisas, eu ainda não vi. Eu acho que é uma boa área para você estudar. Estudos E falam eu em me 50%. eu me candidato para isso. Não, mas eu digo de monogênica, essas coisas não Sim, tem. essa parte Mas não. na prática, a gente vê muito. É. A gente vê. Eu quase praticamente colocaria, vai lá, uns 90%. Os estudos falam de que de pais para filhos é 50% e entre irmãos algo em torno de 80%. Fica muito assim, claro, quando a gente está com um ambiente compartilhado, o ambiente está moldando aqui de uma Sim. forma Uhum. fundamental, né? Então, quer dizer, um pai, uma mãe que tenha uma alta habilidade, a forma como ele vai cuidar daquele filho vai ser diferenciado, né? E é exatamente isso. Quanto que será que seria uma concordância entre gemelares, né? Sim. Que vai ajudar a gente a delinear exatamente se a gente está falando mais de ambiente importando, mais de genética importando, e isso eventualmente trazer. Confesso que eu não tenho nenhum dado sobre isso, e é uma vergonha estar falando isso num podcast de genética, num episódio sobre superdotação. Mas é porque... Mas assim, a gente também. É aí que tá, é a questão de subidentificação também, né? Sim. A gente não tem, ainda que a gente tenha, um ou outro estudo ali pipocando, a gente não tem um estudo populacional. A gente não tem identificado essas pessoas. Então, é isso. O primeiro passo é identificar, começar a estudar. Eu me lembrei, né, da questão do diagnóstico também nas mulheres, da identificação nas mulheres. Então, por exemplo, quando a gente identifica a criança, a gente sempre dá uma olhada na família. E aí, quase todos falam, as mães falam, se for é do pai. Se for é do pai, como, né? Então, o quanto que tem uma questão também ambiental de que a mulher, ela é meio abafada, assim, né? Então, esse viés. Então, como que eu acho que a gente deveria fazer? Sair estudando aí essa população. E existem estudos que falam que, na verdade, a maior contribuição para QI é materno e não paterno. Exato. Né? Então, tem isso também, né? Então, realmente, a gente tem muito. Mas isso, na verdade, até foi um gancho para falar que a gente precisa voltar também nesse assunto posteriormente, porque olha quanta coisa tem para explorar, né? Então, quando a gente fala da questão familiar, eu não tenho dúvida de que a gente vai ter barreiras sendo ultrapassadas e novos conhecimentos aí que vão vir nos próximos anos e que isso tudo vai angariar dentro, acho que, dessa dinâmica do que a gente está falando, né? Será que em algum momento a gente vai ter, sendo considerado dentro de um protocolo de diagnóstico específico,
que tenha que ser utilizado para definir. Não estou nem falando de biomarcador, né? Mas a gente sabe que o desejo de todo mundo é, quando a gente pensa em neurodesenvolvimento como um todo, é encontrar biomarcadores para as questões do Sim. neurodesenvolvimento. Não, né? e outra, né? Será que é uma coisa mais predominante pela genética ou há fatores de risco gestacionais? A gente não tem um estudo sobre isso, Tem né? fator de risco, fator protetivo, o que será que se Exatamente, faz? exatamente. Né? Quer dizer, gente, pelo amor de Deus, a gente não tá falando, né? Como a gente vê aquelas maluquices, às vezes, na internet sobre, faça isso para sua criança sair mais inteligente, mais inteligente. Não existe absolutamente nenhuma evidência, não existe reprogramação genética para a criança sair mais inteligente ou sem nenhum problema ou nada disso, Sim. né? Mas a gente quer entender melhor para poder compreender a gênese, né, daquela característica, e isso vai ajudar a gente a até compreender o que se faz a partir daqui, né? Sim. Sim. Uma dúvida que eu estava pensando agora, vocês comentaram sobre as mulheres, sobre as mães. Existe alguma diferença na clínica, no diagnóstico, quando veio mulheres e homens, meninas e meninas, para poder fazer A a identificação, identificação? né? Não que eu Também conheça não. e que eu veja, assim. Já teve alguns trabalhos que exploraram essa diferença de gênero e não encontraram nada, assim. Mas, de novo, assim, são estudos pequenos, são coisas muito isoladas. A gente... né, a gente estuda bastante essa parte de autismo, né, que a gente, lá do Protea, tudo, e aí você vê trabalhos enormes, super robustos, tal, não é a realidade na superdotação, né, a gente vai garimpando ali trabalhos e nosso Instagram é todo baseado em ciência, a gente fala de alguns artigos, mas você vê que é uma literatura que ainda está em crescimento, né? E a prevalência é similar entre os dois sexos. Isso, teoricamente, até onde a gente sabe, Não sim. tem uma Mas não predileção. temos. Claro que tem, assim, algumas sociedades, alguns locais que investigam mais os homens do que as mulheres, né? Então, acaba que, às vezes, se tiver alguma diferença, a princípio seria por conta Pode disso, ter viés aqui, né? Gente, a gente está se aproximando da reta final. E eu queria, na verdade, assim, perguntar para vocês se tem alguma coisa que vocês acham que vale a pena a gente abordar nesse momento final, que vocês querem trazer como uma opinião, uma visão, um comentário para quem está escutando a gente, quem está assistindo a gente a respeito do assunto. Eu quero agradecer quem está ouvindo a gente e ressaltar, né, a importância que é a gente buscar informação de qualidade, baseado em ciência. A gente tem muita informação aí desencontrada e trabalhar para a gente acabar com esses estigmas, com esses mitos e trabalhar para aumentar a identificação, porque só aí a gente vai poder ajudar essas pessoas. Inclusive, né, eu acho que vale a pena dar uma orientação nesse finalzinho de que, assim, eu suspeito que o meu filho seja superdotado ou que eu seja superdotada. O que eu faço? Perfeito. E aí, então, a nossa orientação lá no Instagram, a Eli encaminhando os pacientes, né, é sempre buscar um profissional que tenha conhecimento de superdotação, tá? A superdotação não faz parte por incrível que pareça, ela não faz parte da grade curricular do psicólogo, nem da grade curricular do médico, nem da grade curricular do TO, nem do De ninguém. psicopedagogo. Ela vai ter alguma coisa na parte da pedagogia, mas com esse viés da pedagogia. Então, ninguém é preparado academicamente dentro da faculdade para entender de superdotação. A gente lê alguma coisa, ouve alguma coisa, mas não aprofunda nada. Então, é muito importante que busque um profissional que saiba de superdotação. Seja ele um pediatra,
né, quando é uma criança, seja um neuropediatra, seja um psicólogo ou até mesmo um psiquiatra infantil, porque aí vai poder dar o direcionamento, já vai ter um olhar afiado para aquilo. Porque às vezes vai chegar com uma queixa e se o pediatra não souber da superdotação, ele vai achar que isso não é nada, ou então não, isso é normal, vai passar, vai crescer. Falou antes, mas vai daqui a pouco iguala todo mundo, né? Uhum. Então, é muito importante estar sendo orientado por esses profissionais que entendem de superdotação. E a partir daí, então, geralmente, se de fato as características qualitativas indicarem que possa ser uma hipótese de superdotação, o caminho é a avaliação neuropsicológica, que é feita com um neuropsicólogo, né? Onde a gente vai ter a aplicação dos testes de inteligência e mais uma bateria de outros, porque não é só teste de inteligência, uma avaliação neuropsicológica. E o raciocínio clínico todo que envolve essa avaliação. Então, esse é o caminho, é a porta de entrada para que a gente possa iniciar essa busca sobre a superdotação. E tomar muito cuidado com o que lê na internet, porque a gente vai ter todo tipo de informação lá, né? As escolas, teoricamente, a superdotação ela está dentro do rol de educação especial, junto com autismo, junto com TDAH. Então, a escola é obrigada a fazer adaptações para a superdotação. Mas muitas escolas não são preparadas para isso, né? Então, o que acontece? É muito importante também que você entenda qual é a melhor forma que o seu filho aprende, se essa escola é a mais adequada, né? Se essa escola tem um departamento que faça as adaptações necessárias, mesmo antes do laudo, porque, assim, o fato da criança ser inteligente e fazer o exercício de matemática rápido não significa que você, dando mais 10 exercícios do que o outro que só faz um, você está adaptando. Não, isso Tá não. punindo. Isso é punição, Sobrecarregando. entende? Fazer adaptação é você buscar o potencial daquela criança e não puni-la com mais atividade. Então, a escola tem que estar preparada para tudo isso. Então, é muito importante que, tendo laudo ou suspeitando, haja uma parceria da escola com esses pais, da escola com esses profissionais que vão acompanhar essa criança. Porque boa parte da vida dessa criança e desse adolescente, ela passa dentro da escola. Os desafios são muitos, né? E sem dúvida nenhuma, a gente voltando a abordar esse assunto daqui a 1 ano, 2 anos, a gente vai ter novos cenários aqui também, né? certeza. Novos Sim. paradigmas. Com certeza. Gente, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Eu quero agradecer os ouvintes que estão em casa, nos seus carros, na sua academia, as pessoas que estão nos assistindo no YouTube. É um prazer sempre ter vocês aqui com a gente, escutando sobre os temas que a gente aborda aqui no GeneCast. Eu quero agradecer muito a Eliette. Eli, onde que as pessoas conseguem encontrar você nas redes sociais? Bom, eu tenho na Descomplica. Descomplica é descomplicar, o final é ah.sd. E o doutora.eliette.faria também estou no Instagram. Também está lá. Perfeito, perfeito. E você, Priscila, onde as pessoas te encontram? Também a Descomplica, que nós fazemos juntos todo o trabalho lá. E o meu Instagram é suporte.parental. Perfeito. Carol, onde as pessoas te encontram? Por enquanto, no ambulatório de genética médica na Unifesp. Aprendendo a ser uma ótima médica geneticista. No momento é o ideal, a gente trabalha sobre isso, mas por enquanto é aprendizado. Perfeito. Pessoal, vocês me encontram no @dr.rodrigofoque. O GeneCast vocês encontram nos agregadores de podcast, no YouTube e buscando por genecast.podcast. Lembrando que o GeneCast é uma iniciativa patrocinada, apoiada pela Sociedade Brasileira de Genética Médica e Genômica, a SBGM, e pela Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Natos de Metabolismo, a SBTIM. Eu espero ver vocês nos próximos episódios do GeneCast e até mais!